Bom, pessoal, então nesse vídeo agora eu vou falar para vocês de alguns outros métodos de regressão, tá? Aqueles que eu mostrei primeiro, MLR, PCR, PLS, são os que eu estou mais acostumado a usar. E aqui a gente tem outros métodos de regressão que apresentam outras características que podem levar a resultados melhores ou piores. Não existe um método que, pronto, esse aqui é o método, usando esse método você tem 100% de chance de dar certo. Não existe, tá certo? E aí, uma das vantagens do Scikit-Learn é que você pode mudar de um método para outro e testar com muita facilidade. Então, se um método não deu certo, você vai lá, testa outro, até obter um resultado satisfatório, tá bom? Então, por exemplo, em química, o PLS é meio que padrão. Ninguém pensa, eu não vejo dentro da química ninguém falando e outros métodos de regressão. Mas quando você sai da química, você vê muito sendo utilizado esses outros métodos de regressão que eu vou falar para vocês. O primeiro deles é o Ridge Regression, que é um método de regressão projetado para tratar dados cujas variáveis apresentam colinearidade. Então, pensando bem, isso aqui é um método que deveria ser bem usado em química, né? Porque a gente tem bastantes dados que são colineares, tá? Então, nesse método, como é que ele funciona? Uma penalização é imposta ao tamanho dos coeficientes de regressão. Então, lá na regressão linear simples, né, MLR, regressão linear múltipla, o que é que a gente faz? A gente tenta minimizar simplesmente o erro, né? Só que na Ridge Regression você tem esse outro termo aqui, esse B, esse B nada mais é do que o vetor dos coeficientes da regressão. Então você tenta minimizar a soma disso aqui. E aí o que ele faz? Ele acaba encolhendo, né? Ele controla a magnitude do encolhimento dos coeficientes calculados na regressão. E assim os coeficientes se tornam mais robustos em relação à colinearidade. Tá certo? Então ele tem um parâmetro aqui que a gente chama de regularização. Essa questão da regularização é uma das coisas que a gente viu lá no PLS também, né? Por exemplo, quando eu escolho o número de variáveis latentes, ali é um parâmetro de penalização. Porque quanto mais variáveis latentes eu tiver, a minha calibração vai chegar próxima do 1, vai chegar até o 1. Se o número de variáveis latentes for o número de linhas da matriz, turma, o R quadrado dá 1, tá? Se o número de variáveis latentes for igual ao número de linhas da matriz, pronto, o R quadrado dá 1. Então, quando você faz uma validação cruzada, você vê qual é o número de variáveis latentes que vai me dar um modelo com uma calibração razoável e com uma previsão razoável. Então, quando a gente fez aquele gráfico lá para achar o número de variáveis latentes, a gente estava otimizando um parâmetro de regularização, que é o número de variáveis latentes. Aqui no Ridge Regression é algo semelhante. Você tem que achar qual é o alfa que vai me dar um modelo que vai prever bem e vai calibrar bem. Tá certo? Só que o número de variáveis latentes é mais simples, que é um número inteiro. A gente sabe o que significa. Esse alfa é um parâmetro. Simplesmente pode ter qualquer valor. Tá? Então a gente vai ver aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Deixa eu sair aqui da tela cheia para poder a gente visualizar melhor. Então olha como é que funciona aqui. Eu já vou direto aqui importar, ó, como eu falei, lá naquele pacote Linear Model, também é um modelo linear. Esse Ridge CV é que ele já faz a validação cruzada e a calibração ao mesmo tempo. Então a validação cruzada é feita para achar qual é o melhor alfa, tá? Então eu passo como parâmetro o conjunto de alfas que ele vai explorar, tá? Aí como que eu faço esse conjunto de alfas? Que alfas que eu vou passar? Eu não sei, então eu vou tateando ainda. Aqui, pessoal, eu vou usar esse np.logspace, tá? Que ele vai gerar números de 10 a menos 3 até 10 elevado a 3, tá? E quantos números ele vai gerar? Quantos alfas ele vai gerar? 100 mil, tá certo? Então eu vou rodar aqui, demora um pouquinho. Ainda mais que meu computador está um pouquinho lento agora, mas até que ele foi aqui, ó. Aí esse score aqui que eu mandei calcular, ó, tá vendo? É o da calibração, tá? Eu estou usando aquele mesmo conjunto treino que eu usei lá para o PLS. Aí qual foi o alfa que ele encontrou para esse conjunto aqui? Deu 123,307. Aí se eu quiser explorar mais ainda, o que é que eu faço? Agora eu vou usar no espaço linear, eu vou mandar pesquisar aqui entre 120. Aliás, vou mandar pesquisar entre 100 e 150, tá certo?
Entre 100 e 150, quantos pontos? 100 mil pontos. Ó. Deu 0,96 de novo, né? E o alfa acaba nem mudou muita coisa, não. Aí, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse alfa, tá certo? Na verdade é que eu nem preciso pegar o alfa, porque como eu já estou usando o readCV, na hora que eu fizer um cross-val predict, passando esse CLFR aqui, né? Que é o meu read regression, ele já vai usar esse alfa aqui, tá? Por isso que o readCV é bom, porque ele já acha o alfa para você e você não precisa mais se preocupar com ele. Então, quem que eu vou passar aqui como parâmetro para o cross-val? X-train, Y-train, né? E aqui o número, né? Da validação cruzada. Quando eu fizer, esse aqui demora mais um pouquinho, tá, pessoal? Ele está fazendo a validação cruzada, né? E calculando, fazendo a previsão de cada amostra que está ficando de fora, calculando, vai montar o valor YCV e vai calcular o R quadrado da validação cruzada, tá certo? Vamos aguardar aqui. Bom, ele terminou de calcular aqui, deu uma paradinha, tá? Demorou um pouquinho, mas aqui, ó, ele deu um R quadrado de 0,636. Então, bom um R quadrado, né? Parecido com o lá do PLS. Aí, a previsão do conjunto teste, 0,6699. Na verdade, deu melhor do que do PLS, né? Porque quando eu dividi no conjunto de treinamento, tinha dado 0,55, né? Vou voltar aqui no PLS para a gente ver. Quando a gente dividiu lá, fez aquela divisão, 0,55. Aí o conjunto teste deu 0,76, aqui deu um pouquinho pior. Mas não tem nenhuma relação linear nisso, né? Então tá aqui, previ, né? Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Calcular o da calibração, né? Da calibração, que era o que eu já tinha calculado. Aqui foi para 0,96, que é o valor que ele já tinha dado aqui, né? Só para confirmar. Aí aqui, turma, é o seguinte, uma coisa que o Ridge Regression faz, como eu falei para vocês, é diminuir a importância, né, das variáveis que estão correlacionadas. Então, se eu plotar aqui, por exemplo, os valores, ó, aqui são os valores dos coeficientes, tá certo? Ó, CLFR.coef, então é o coeficiente de cada variável. Aí o reshape é para poder ficar em uma dimensão, porque ele é mais de uma dimensão, tá? Aí aqui é para deixar em uma dimensão só 564, porque ele é 564 por 1. Aí na hora de plotar ele dá erro, fica reclamando aqui, tá certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso considerar que essas variáveis que têm um coeficiente muito pequeno são pouco importantes. E eu posso cortar essas variáveis, por exemplo, se eu pegar essa faixa aqui do 0,01 até o menos 0,01 e tirar tudo isso aqui, ficar só com quem tem coeficiente maior que 0,01. Ah, não. Aqui eu estou fazendo 0,02. Ó, só estou pegando essas aqui, ó. E aqui, essas aqui de baixo, porque eu estou pegando o valor absoluto. Porque tanto faz o sinal ser positivo ou negativo. A importância é dada pelo valor absoluto, tá? Porque ela pode influenciar positivamente para o meu y ou negativamente para o meu y. Então, se eu pegar quem tem maior do que 0,02, ó, aqui o que eu fiz? Ó? Eu peguei o meu x-cell, que eu estou chamando, né, matriz selecionada, ela é a matriz conjunto de treinamento, que tem todas as linhas, né? E aqui eu estou pegando as colunas cujo coeficiente, o valor absoluto do coeficiente seja maior que 0,02, tá? E aqui eu estou pegando também a mesma coisa para o conjunto teste, tá certo? Então já fiz, né? Já calculei. O que eu vou fazer agora aqui? Vou achar qual é o alfa agora para essa nova matriz. De novo, vou procurar de 10 a menos 3 a 10 a 3. E aí meu score deu 0,710. Vou fazer aqui a minha previsão. Na minha validação cruzada, né? Para ver quanto é que vai dar.
Pronto, calculou. 0,56 piorou ainda um pouquinho, né? E o conjunto teste? Ixi, 0,286. Piorou muito, porque eu acho que eu cortei muita variável, tá? Deixa eu colocar 0,01 aqui. Ah, agora eu já mudei os conjuntos. Eu tinha que calcular de novo o read, aí vai demorar demais, tá, pessoal? Então eu acabei cortando demais, acabou ficando pior. Então tá vendo? Não tem uma coisa lógica. Eu cortei variável demais. Então o que eu ia ter que fazer aqui? Voltar, cortar menos variáveis e ver o que dava, tá certo? Mas é isso, não é uma ciência exata, né? Você está lançando uma hipótese. Quando eu falei lá atrás, você está lançando uma... Você não sabe qual é a função exata, né? O meu f de x que mapeia os dados x no y. Então você tem que, para encontrar essa hipótese, você tem que sair explorando, né? Tudo isso aí. Aqui, turma, um outro método que é o laço, tá? Que estima coeficientes esparsos também, tá certo? Ele é mais ainda, né? Ele encolhe mais ainda o valor dos coeficientes, como vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês. E ele é útil nos quais coeficientes diferentes de zero são desejados, que reduz o número de variáveis. Então, ao mesmo tempo que ele faz a regressão, ele faz uma espécie de seleção de variáveis. E isso é bom. Essa técnica é chamada de técnica de regularização L1, porque inclui a norma 1 dos coeficientes na função objetiva a ser minimizado. Então, Ridge Regression é chamado de método de técnica de regularização L2, porque o parâmetro aqui está multiplicando a norma 2 desse vetor B. E a norma 2 é a soma dos quadrados, né, dos elementos do vetor. A norma 1 é simplesmente a soma dos elementos do vetor. Tá? Então, eu tenho que minimizar isso aqui, que é 1 sobre 2i, que é o número de amostras, tá? Então, quando eu minimizo, a minha função objetiva é essa, minimizar isso aqui. E aí eu obtenho os coeficientes que minimizam, né, essa expressão. Então, o jeito de usar, muito parecido, tá? Com todos os métodos de regressão. Também modelo linear, tá? Aí importa aqui o laço CV, que nem eu tinha o read CV, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, aí porque no laço, aí cada método que vai sendo implementado, ele tem um tipo de dado para passar como parâmetro. Lembra que lá atrás ele deu um warning, né? Quando eu usei um vetor direto, uma coluna direta, aqui, né? Aqui ele tem que usar esse column or ind. Aí eu fiz isso aqui, tá, pessoal? Aí meu laço CV é a mesma coisa, eu vou tentar achar os alfas, tá? Só que agora no CV aqui, turma, ele não deixa mais eu usar o tamanho da matriz, usar um grupo para cada matriz, porque ele é um método mais demorado. Então aqui eu tenho que dizer o número de grupos, tá? Eu vou tentar usar 5, eu tô achando pouco, vou tentar usar 10 aqui para ver se ele vai fazer, tá bom? Vamos ver aqui, estou usando 10 grupos. Ver o que ele vai me dar de resultado. Então, pessoal, terminado o cálculo aqui, ele deu 0,999, mas isso aqui é da calibração, né? Vamos ver qual foi o alfa que deu isso. 0,0075. Então, eu vou testar entre 0,0001 e 0,01, por exemplo. 10.000 pontos. Também 10 grupos para ver se melhora aqui esse valor, tá? Aqui, pessoal, não mudou muita coisa não, ele ainda deu um warning aqui. Teve algum probleminha, mas vamos em frente aqui, tá? Ó, o valor deu praticamente o mesmo, né? Aí eu vou fazer agora a validação cruzada, tá? Aí vamos ver o que vai dar aqui na validação cruzada. Então, turma, ele deu umas warning aqui, mas calculou o R quadrado da validação cruzada em 0,65,
tá? Vou calcular agora o do conjunto teste, de 0,53. Aí aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, eu vou mostrar agora a figura dos coeficientes, tá? Então, ó, o que ele faz? Ele zera boa parte dos coeficientes, então fica com alguns aqui diferente de zero. Então aqui eu vou pegar agora só quem tem um coeficiente maior que zero, tá certo? Tá vendo? Eu estou pegando as colunas. Aqui eu vou mostrar, né, quais são as colunas, né? Aqui são os nomes dos descritores lá da minha matriz. E aqui eu vou pegar somente quem tem coeficiente maior que zero, tá certo? Peguei quem tem um coeficiente maior que zero, agora de novo eu vou rodar a minha validação cruzada com laço, agora com essa nova matriz, somente com essas variáveis. Então ele fez aqui, achou o alfa ótimo para essa nova matriz. Agora eu vou fazer a validação cruzada com essa nova matriz. Acabou que eu não mudei aqui o CV, só coloquei 5 grupos só. Vamos ver quanto é que vai dar esse R quadrado. Aí o R quadrado da validação cruzada, pessoal, deu 0,97. Agora só com essas variáveis. Agora vamos ver como é que vai ficar o conjunto teste. 0,52. Ficou mais ou menos, né? Então existe também métricas de avaliação que você combina as duas coisas. O R quadrado da avaliação cruzada e da previsão externa, né? Do teste 7. E aí você avalia de uma maneira geral, né? O seu modelo. Aqui ficou com uma validação cruzada muito bom, a previsão do conjunto teste razoável, né? Mas aqui é mostrando outra técnica, né, pessoal? Outra técnica para a gente fazer essa previsão, tá certo? Outro método de regressão, que é meio que uma combinação dos dois anteriores, é o chamado Elastic Net, tá? Vamos lá. Então, ele é um método de regressão que usa ambas as normas, L1 e L2 de regularização dos coeficientes. Então, essa combinação permite o aprendizado de um modelo espaço, no qual poucos coeficientes são diferentes de zero, como o laço, enquanto mantém as propriedades de regularização do RID. Então, ele é útil quando tem múltiplas variáveis correlacionadas entre si, diferente do laço, que seleciona uma delas aleatoriamente, o Elastic Net seleciona ambas. Então, ele tem mais variáveis diferentes de zero, tá? E a função objetiva é essa aqui, ó. Tem agora esse parâmetro alfa e ρ, né? O alfa que já tinha. Mas esse ρ tem uma relação com o alfa. Então a gente vai ver aqui no algoritmo que basta selecionar o alfa, tá? Então vamos ver aqui. O computador está lentinho. Então, de novo, ó, importo do linear model, o Elastic CVNet. Tá. O Elastic CV nem o alfa você seleciona, tá, pessoal? Então, eu acho que dá para selecionar. Acho que aqui eu simplifiquei as coisas para o caso da aula. Ele calcula um alfa aqui, tá? É porque aqui eu usei o valor default do alfa, tá bom? E aqui eu vou calcular o R quadrado da validação cruzada. Aqui, turma, deu parecido com o do laço, né? Vou fazer agora a previsão do conjunto teste, aí deu ruim, 0,46. Aí de novo vou olhar a questão dos coeficientes. Olha, ele também tem um monte que é igual a zero, só que ele tem mais coeficientes diferentes de zero. Eu vou pegar aqui, ó, quando eu mando imprimir, ó, a gente vê que tem mais coeficientes diferentes de zero. Vou selecionar aqui aqueles que são diferentes de zero, tá certo? E vou rodar de novo aqui o meu, chamei de XCell2, vou rodar de novo o Elastic Net para ver o score. Deu praticamente 1 aqui o da calibração. Vou fazer o da validação cruzada agora.
Está dando esses warnings aqui. Já calculou 0,90 e agora eu vou fazer o do conjunto teste 0,48. Então, para o ElasticNet aqui, o modelo não ficou bom, né? Abaixo de 0,5 não é legal. Aí, turma, esse último exemplo que eu estou colocando aqui, dessas regressões, eu estou combinando métodos, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um PLS, tá? Só que com a matriz que eu selecionei das variáveis do ElasticNet, para ver o que acontece. Tá certo? Então, estou fazendo de novo, calculando para uma variável latente, duas, até o número de variáveis que ele tem, né? O número de amostras. Aí vamos ver aqui os scores, quanto foi que deu. Então aqui são os meus CV scores, né? Então aqui devia ter plotado o gráfico, né? Em vez de ficar olhando o número, ó, tá aumentando aqui, né? Eu vou escolher aqui, deixa eu ver. Vou escolher 3 variáveis latentes, tá bom? Só para ilustrar aqui o processo. 3 componentes, tá? Vou fazer um PLS, ó. O R quadrado da calibração 0,989, da validação cruzada 0,903. Agora eu vou prever o conjunto teste. Não ficou bom. Eu peguei as variáveis do ElasticNet. Então eu podia ficar brincando aqui. Agora eu vou pegar as variáveis que foram selecionadas lá no read. Para ver, vou usar o xcel, né? Podia usar aqui em vez de xcel 2, xcel, né? Que eu chamei lá do read, não, do laço, né? Cadê onde é que eu tô? Aí eu vou mostrar aqui meus scores de novo, né? Ó, aí os scores já não ficaram bons. Então, a gente pode tentar melhorar, usa um método, usa o outro, mistura os métodos. E aí, a gente tenta chegar no melhor modelo, quando você não está obtendo um modelo bom usando um método só, tá? Aqui, turma, aqui para finalizar, tem uns exemplos em que eu uso árvores de decisão, tá certo? Então, o que é uma árvore de decisão? Você vai criando critérios e vai criando ramos, né, na árvore. E aí, ele faz uma regressão em cima desses nós da árvore. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque também já está ficando muito longo, já falei de muitos métodos. Mas aí, ele tem uma mesma ideia geral, que é o quê? Existe um parâmetro que você quer otimizar, tá certo? E você otimiza fazendo a validação cruzada que vai ter o menor erro. Qual é o parâmetro que eu vou otimizar aqui na árvore de decisão? A profundidade máxima da minha árvore de decisão. Então aqui é para mostrar que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ó. Eu importo o meu Decision Tree Regression do Scalane.tree e o Model Selection tem esse Grid Search CV, que é um método mais genérico, que eu passo aqui qual é o meu regressor. Eu podia passar aqui o PLS, podia passar o read, podia passar o laço. E aqui eu passo qual é o parâmetro que eu quero otimizar. Se fosse PLS, era N components no lugar de max depth. Se fosse o read ou laço, seria o alpha, tá certo? Então, você pode fazer isso de maneira genérica, inclusive você pode fazer um algoritmo automatizado para testar um monte, uma pancada de métodos. E aí ver qual foi o que deu o melhor modelo. Então, se eu rodar isso aqui, ó, ele deu aqui um score de 0,6, né? Aí aqui é o score da calibração, então deu uma porcaria, deu até negativo, né? Aqui ele deu que o melhor aconteceu com a profundidade da árvore igual a 1. Aqui, deixa eu ver o que foi isso que eu calculei aqui. Acho que vai dar esse mesmo score aqui, acho que é só para... não, isso aqui é o da validação cruzada, que ele está calculando. Aí aqui eu estou podendo usar de novo o conjunto igual ao conjunto de treinamento, né? Aqui eu já vou mudar para 1, porque ele me disse que é 1, né? O melhor score. Aí, ó, deu uma porcaria, 0,299. Então, eu faço um fit aqui, ó. Aqui são os parâmetros que ele tem da árvore de decisão. E aqui Aqui eu estou fazendo a validação cruzada de novo, né? Não sei porquê. Então vamos pular isso aqui, né? Porque ele já tinha feito aqui.
Eu vou passar mais aqui para... ele tem esse negócio importante aqui da árvore de decisão, que é esse Feature Importances. Então eu mandei imprimir quem são as variáveis que têm importância maior que zero. Ele me deu só uma, por isso que o modelo ficou ruim. Ele selecionou uma variável só. Então eu tinha que mexer aqui nessa profundidade, tratar melhor minha matriz, para ver se eu poderia usar essa árvore de decisão. E às vezes não dá, simplesmente ficou ruim com esse modelo. E aí tem um outro modelo que é o Random Forest Regression, que ele usa... forest é floresta, né? Então ele usa uma floresta de árvores de decisão, tá? Então aqui eu coloquei errado, né? Que aqui é o meu Random Forest Regression. Também ele tem a profundidade para eu otimizar, tá certo? Eu vou ver se com Random Forest fica melhor. Então você passa o seu regressor como parâmetro, aí você passa um dicionário com os parâmetros que você quer ajustar de acordo com a validação cruzada, e aqui o número de grupos. No caso aqui eu selecionei 10 grupos na minha validação cruzada. Então vamos ver aqui o que o Random Forest vai dar de resultado. Então ele deu aqui meu score, 0,928. Aí esse Best Params, né, que é do meu Grid Search CV, ele me diz qual foi o melhor parâmetro. Ó, foi com a profundidade 5 na minha floresta, as árvores da minha floresta. Então eu vou fazer um fit aqui, né? Aí ele me dá todos os parâmetros do meu regressor. Eu vou calcular o score aqui de treinamento, né? 0,9455. E aqui eu vou fazer a previsão da validação cruzada para ver o que deu. Tá certo? Não deu bom, tá vendo? 0,21. Então não funcionou com esse método. E por aí vai, pessoal. Então tem vários outros métodos, tá? Tem Naive Bayes Regression, tem SVM, que eu vou falar mais adiante na classificação, mas tem o SVR, que é Regression. Então tem um monte de métodos de regressão nesse pacote Scikit-Learn. Eu tentei mostrar alguns para vocês, uns que eu conheço mais, né? Que eu consigo falar alguma coisinha para vocês. E como eu falei, não é uma ciência exata, né? Então, por exemplo, para esses meus dados, o PLS eu acho que funcionou melhor, né? Acho que foi o PLS que deu melhores resultados. Esses outros não deram resultados. Talvez para dados de outra natureza, a árvore de decisão dê melhor, o Random Forest dê melhor. Então esse é um trabalho de você sair buscando. Se você souber escrever o algoritmo para poder testar essa gama de métodos que você tem à sua disposição, melhor ainda. Porque aí você consegue testar. Aqui, por exemplo, na árvore de regressão tem outros parâmetros que a gente pode variar também. Número mínimo de amostras em uma folha, número máximo de amostras, tem impureza, número máximo de nós folha. Então esses parâmetros você pode variar também nessa busca, não só a profundidade. E aí podia ser que eu chegasse num modelo melhor variando esses outros parâmetros, tá certo? Então é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre os modelos de regressão. Como eu falei, alguns que eu conheço, né? E aí vocês podem explorar na documentação do Scikit-Learn e em livros de aprendizado de máquina, materiais para aprendizado de máquina, aquele livro que eu coloquei para vocês, vocês podem entender melhor a matemática por trás de tudo isso, tá certo?